Olá, bem-vindo à aula A Importância de Padronização no Serviço de Banho e Tosa. Eu sou Renato Leiva. Antes de tudo, quero agradecer muito o convite de participar pelo segundo ano consecutivo do PetCon, agora edição 2019. Ano passado eu fiz uma palestra com o Ramiro Inocêncio sobre a importância de você aumentar a lucratividade, como você aumentar a lucratividade, e hoje a gente vai falar sobre padronização e falar o quanto isso é importante, os riscos que você corre de não ter um serviço bem padronizado, os processos bem padronizados. Vou te contar também alguns erros que eu já cometi, os acertos que eu já cometi, enfim, experiências que eu já vivenciei e também alguns exemplos de casos que eu já vi as pessoas cometerem, tanto com erros como acertos também. Bom, eu sou Renato Leiva, trabalho com estética animal desde 2006. Entrei nessa área porque eu sou apaixonado por cães de uma maneira muito errada e por conta disso hoje tenho uma escola. Então, na minha escola, na Belas Patas, a gente trabalha muito bem a formação de base dos novos profissionais que estão entrando no mercado. Sou fundador também da Groomer Pro, que é uma comunidade online para banhistas, tosadores ou amantes de cães e estética animal. Já participei de várias competições, ganhei algumas também. Competi 2 vezes nos Estados Unidos, 1 vez na Europa. E assim como você, que eu imagino que você, se você está assistindo esse vídeo, é porque você seja também empreendedor. Não estou dizendo empreendedor de ter empresa, mas se você está aqui buscando conteúdo, mesmo que você não tenha empresa, você com certeza é um profissional empreendedor, um profissional inovador. Algumas vezes eu vou estar olhando um pouco aqui para baixo, porque minha colinha, meu passo a passo do que eu vou falar com você está aqui do lado, então preciso um pouquinho às vezes desviar o olhar. Mas vamos lá, vou falar para você os tópicos que eu vou abordar nessa palestra. Vou contar os meus erros, os meus acertos, te dando experiências práticas de o que funciona, o que não funciona quando a gente pensa em padronização. Vou falar da importância e como você precisa conhecer o serviço para você conseguir padronizar o processo, a importância de você planejar o processo. Então não adianta você conhecer se você não criar o plano de como esse processo tem que ser executado. Vou falar também sobre a importância de você treinar a equipe e de quanto e quanto tempo, de que forma você tem que acompanhar a equipe para fazer treinamento, reciclagem. A importância de você supervisionar os processos, revisar os processos e aperfeiçoar os seus serviços, tá? Então a gente vai focar bastante no processo da prestação do serviço de banho e tosa. Imagina que se você tenha hoje uma loja, uma clínica veterinária, é bem difícil, né? Hoje em dia um estabelecimento que não tenha banho e tosa, porque o banho e tosa ele tem um poder que muitas vezes a loja não tem e o médico veterinário também não tem, que é trazer o cliente para dentro da loja praticamente toda semana, né? Então, aqui no Brasil, infelizmente, a cultura de, por exemplo, consultar, passar numa consulta com o veterinário, a pessoa leva quando o cachorro está nas últimas, quando o cachorro já está num estado deplorável. Então isso vai acontecer a cada 3 anos ou quando acontecer um incidente. A pessoa vai no pet shop quando tem que comprar um saco de ração. Muitos clientes acabam comprando ração às vezes para 1 mês. Então o banho e tosa tem um poder enorme de trazer o cliente para dentro, mas não adianta você trazer o cliente para dentro da sua loja se você não tiver o processo, o serviço muito bem padronizado e você ficar cometendo erros ali no seu serviço. Você vai ver sempre correndo atrás do rabo, sempre tendo dificuldade para ter um serviço mais bem valorizado, um serviço que encante o seu cliente e um serviço que as pessoas que estão na sua loja têm prazer de executar, né? Por ser um serviço diferenciado de qualquer outro pet shop que ela trabalhou. Então, os meus erros, quando eu penso em padronização de processos, o primeiro erro que eu acho que é muito grave é a gente informar o que a gente quer que o colaborador faça, que a equipe faça, e a gente não orienta, né? Qual que é a diferença? Quando você informa, você meio que coloca uma placa, ou então você simplesmente fala para a pessoa, eu quero que agora faça assim. Mas você não tem, não dá a mínima importância de ver se a pessoa captou a mensagem, se a pessoa entendeu o recado, se ela entendeu a importância de trabalhar daquela forma. Então, primeira dica, não adianta você falar para um colaborador, falar com a sua equipe, se você for gerente do banho e tosa, falar com a sua equipe, e você não vê se eles captaram a mensagem, você não vê se foi algo que realmente eles conseguiram captar e absorver aquele conteúdo e entender a importância, tá? Segundo ponto, não pegar feedback.
é importante a gente saber ouvir, né? Então, quando eu falo, eu tenho que ver se a minha equipe entendeu o recado. Além disso, eu tenho que também pegar feedback. É muito importante, você falou para a sua equipe, por exemplo, eu quero que o processo de banho, quando você pega um cachorrinho, comece na escovação. E aí você não vê se a pessoa entendeu a importância disso e você também não questiona o colaborador se ele está de acordo com isso, se ele não está de acordo com isso, né? Se ele acredita nessa proposta ou não. E a gente precisa, se for o caso, até mesmo debater entre equipe, sentar com a equipe, realmente assim, todo mundo jogar papel na mesa com as ideias, com as opiniões e debater o que é melhor ser feito, né? Se é aquilo que você, empreendedor, colocou ou não. Porque se você informa, mas não orienta, não conversa, não vê se captou a mensagem, não pega feedback, a tendência é com o tempo as pessoas começarem a fazer o quê? Quebrar regras, né? Então, algumas vezes porque a regra não foi bem colocada, não foi bem clara, e algumas vezes também porque quando foi passada, a pessoa ouviu aquilo, mas ela não teve nem a chance de olhar no teu olho, discutir, debater, questionar. Então, a hora que você fecha a porta da sala, sai lá para o seu escritório, você virou as costas para o banho tosa, as pessoas já estão fazendo tudo do modo contrário que você pediu. Tá? Então não cometa esses dois erros. E o terceiro ponto, se você informou, orientou, conversou, olhou no olho, passou a mensagem, debateu, pegou feedback, discutiu para ver se aquela é a melhor forma de fazer. E mesmo assim a sua equipe vendo o seu ponto de vista, vendo qual é a sua opinião em relação àquele tipo de padronização, bater o pé e falar não vou fazer, aí uma postura que você como empresário, como empreendedor, como gestor tem que tomar eu tenho que impor os meus princípios, né? Eu tenho que impor os meus padrões. Então, costumo dizer que é assim, seu business, suas regras, você não pode deixar o seu business solto. O seu banho tosa depende da qualidade do processo, ele depende da padronização para que tudo dê certo, para que você tenha uma boa gestão. Então, se você deixa um monte de ponta solta, cada um fazendo o que quer, vira uma casa da mãe Joana, daqui a pouco o tosador A dá 2 mãos de shampoo, o tosador B dá 1, o tosador C dá 3, o tosador D entrega um cachorro com pelagem macia, o outro com pelagem crespa, né? Aí você começa a ter o quê? Vários tipos de reclamações diferentes, porque cada cliente está recebendo um tipo de serviço. Aí você não consegue gerenciar o que acontece dentro do seu banho tosa. Bom, então falei meus principais erros e eu errei muito nesses 3 pontos que eu acabei de te falar. Eu vou falar agora um pouquinho dos meus acertos. Primeiro acerto que eu acho que eu consegui fazer quando eu pensei em ter um processo bem padronizado é fazer o certo independente da circunstância. Então, quando a gente pensa num serviço de banho tosa, a gente tem que ter a ética e os propósitos andando juntos. Por exemplo, quando a ética é um dos pilares ali do meu serviço de banho tosa, eu não vou falar para o meu tosador ficar reutilizando toalha de um cachorro no outro. Eu não vou falar para o meu tosador cozinhar o cachorro na mesa com secador no quente porque estou com pressa e a agenda está lotada. Então é uma ética, não tem como eu ficar atropelando esse tipo de comportamento que é correto, começar a fazer o errado por causa de agenda. E quando a gente pensa em propósito por que lá atrás você escolheu ser tosador? Por que há anos atrás você escolheu ter o próprio negócio? Com certeza você quis, porque primeiro você gosta dos animais, você se identifica com o trabalho estético, você gosta de estética e porque você quer oferecer aquilo que há de melhor para os pets. Então você não pode deixar isso de lado, tá? Você tem que estar sempre agarrado a isso. Segundo acerto, invista, cresça e mude sempre que precisar. Tá? Eu até hoje invisto, hoje mesmo eu acabei há 2 horas atrás estava me inscrevendo num curso de R$400 para aprender mais sobre comportamento canino, entender sobre ansiedade de separação, adestramento positivo, adestramento entre aspas negativo, entender mais sobre o processo, porque hoje meu nível de conhecimento tem que estar aqui. Eu coordeno uma equipe de instrutores que dão aula na minha escola e essa equipe de instrutores coordena os alunos que executam o serviço. Então, eu tenho que estar sempre acima, no nível de conhecimento da minha equipe. Não significa que eu sou o the best, não significa que eu sou o único que sei, que minha opinião é a única que importa. Mas eu tenho que ter argumento para discutir e chegar lá na hora H e a hora que alguém estiver andando fora da forma que eu falei que era para andar, executando alguma coisa de jeito diferente,
essa pessoa tem que me falar os porquês ela está fazendo assim. Né? Então, se ela tiver menos argumento que eu, que vai prevalecer é a minha opinião e a minha forma de fazer. Tá? Então, não deixe seus serviços ou equipe na zona de conforto. Você tem que sempre estar atualizado, você tem que sempre crescer e mudar sempre que necessário. E o terceiro ponto, primeiro valores, depois o preço. Né? Eu pratico isso muito quando eu vou contratar um funcionário novo, eu pratico isso muito quando vem um aluno bater na minha porta para saber em relação ao curso. A última informação é preço. Né? A pessoa, quando ela chega já no seu banho tosa, um funcionário, quero saber quanto que você paga, que dia que tem que trabalhar. Não é bem assim. Né? A gente tem que falar os princípios da empresa, os valores da empresa, qual que é o nosso diferencial em relação ao profissional trabalhar. No meu caso, né, o profissional trabalhar num banho tosa, trabalhar numa outra escola, o que ele vai ter comigo, o que ele não vai ter em outra empresa. Então a gente tem que fazer esse trabalho chamado de endomarketing, né, para vender o nosso peixe, primeiro de tudo, para o nosso funcionário. Né? Então, se eu fico só em briguinha de preço em relação a salário, ou então preço de quanto cobrar do cliente, eu vou me dar mal. Por quê? Amanhã ou depois um pet shop oferece R$100 a mais, já era. Tá? Então, coloque primeiro valores, depois preço. Estude formas de influenciar conceitos da sua equipe e dos seus clientes. Você tem que sempre pensar em influenciar os conceitos de quem está com você. E isso é realmente diferente de você só impor a sua opinião. É você debater e chegar num acordo onde todo mundo vê que assim, poxa, essa forma que você está falando de fazer o processo, de fazer o serviço, realmente é melhor. É mais seguro, é melhor para o animal, é melhor para a gestão de agenda, é melhor para tudo. Falando em padronização de processo, você precisa sempre analisar muito bem e adequar o layout do seu banho tosa para facilitar todo o fluxo de trabalho. Tá? Então, faça uma análise sempre. Né? Não tem como você montou o banho tosa lá com uma bancada, 2 bancadinhas, uma banheira. Daqui 3 anos você está com banho tosa com 2 bancadas, uma banheira, tendo demanda de mais cliente, você não investe, você não muda, você não adequa nada. Né? Então tem que estar muito ligado nisso para você não perder cliente porque você não padroniza e você não acompanha os seus processos. Identifique pontos críticos e gargalos no processo. Então, às vezes acontece, né? A pessoa não tem um banho tosa bem padronizado, um serviço bem padronizado e o lojista, o gestor do banho tosa, ele não tem aquela sensibilidade de bater o olho no banho tosa e ver às vezes que um tosador acaba de dar banho num cachorro e ele não tem onde secar, por exemplo, né? Indica que você tem que comprar mais uma mesa. Por quê? Você está travando o processo, você não está conhecendo o processo. Então você tem que algumas vezes fazer investimento para melhorar o seu serviço. E faça uma boa gestão de agenda, tá? Quando você padroniza, vai facilitar muito mais você ter uma agenda bem organizada e uma agenda com uma previsão muito melhor, né? De que se você pegou aquele cachorro, você vai levar meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, enfim. Eu tenho que ter essa gestão, por quê? Se eu não gerencio minha agenda, eu, por exemplo, marco um São Bernardo para fazer em 1 hora, o que vai acontecer com os princípios do meu banho tosa, com o padrão do meu banho tosa? O tosador vai começar a fazer um monte de meleca, vai começar a fazer banho com uma mão de shampoo, com uma mão de sabão de coco, vai deixar de usar condicionador, vai colocar um secador no quente lá num São Bernardo, porque na cabeça dele o calor vai fazer a água evaporar mais rápido. Então vai começar a acontecer um monte de coisa errada e coisa que até coloca a vida de um cachorro em risco. Né? Você usar um secador hiper quente num São Bernardo, você pode matar o cachorro. É um cachorro ártico de hipertermia. Né? Então, olha como é importante a padronização de processo. Se você não tem tudo muito bem desenhado, você está correndo sérios riscos. Tá? Pode estar perdendo dinheiro, pode estar colocando em risco a vida do cachorro, pode estar com uma série de clientes insatisfeitos sem saber. Tem muito cliente que nem reclama, né? Ele simplesmente some, ou ele continua trazendo, vai empurrando com a barriga, a hora que ele vê um banho tosa melhor ele vai. Então, é uma coisa bem complicada. E o último ponto que te ajuda a padronizar e otimizar os seus processos é você ter um sistema que vai te ajudar a isso, tá? O sistema vai ter lá o controle do horário que o cachorro chegou, o horário que o cachorro foi embora. Vai ter o controle de quantas vezes por mês esse cachorro vem. Então isso te ajuda bastante a também padronizar bem todo o processo. Bom, eu já te contei os meus erros, te contei alguns acertos que eu cometi. Agora eu quero falar da importância de você conhecer o serviço. Vou falar uma frasezinha aqui que eu acho que se encaixa muito bem com isso.
quem não conhece não gerencia. Se você não conhece a prestação de serviço que o seu estabelecimento oferece, ou que você de repente aceitou um cargo de gerente, como você vai gerenciar? Né? Não tem como. Você vai falar com que linguagem com o tosador, como que você vai chegar lá e falar, olha, dá para fazer sim. Às vezes o tosador está lá naquele dia meio de preguiça, tal. Como que você vai justificar e falar, tem como fazer? É provando. Às vezes é metendo a mão na massa e botando para acontecer. Então a importância de você conhecer, é muito importante você investir em estudo e capacitação. Hoje a gente tem várias opções de curso, tem lives, né? Por exemplo, no meu canal no YouTube, lá no canal Renato Leiva, toda semana a gente tem feito lives, toda quarta-feira às 20 horas, para passar informação, passar conteúdo de qualidade. Então não significa que você tem que sempre gastar dinheiro para você conhecer mais. Né? Tem muito conteúdo de graça na internet, então invista. Às vezes não é você investir dinheiro, é você investir energia, investir tempo para que você conheça e melhore cada vez mais o seu processo, tá? A importância de você estudar e se capacitar é que você muitas vezes faz bastante network com outros profissionais. Às vezes você está lá vendo uma live, vê um comentário lá, puxa, que legal, isso aqui aconteceu comigo. Já comenta, começa a trocar figurinha com quem comentou aquilo, então isso é bem válido. E vai fazer você também cada vez mais querer chegar na perfeição. Porque se você está ali entre quatro paredes no seu banho tosa, às vezes o cliente, tudo que a gente faz, por mais que às vezes uma tosa está torta, um banho não está tão bem dado, tem muito cliente que está satisfeito, mesmo assim. Né? Então acaba se tornando uma zona de conforto. É legal você sair dessa zona de conforto. Bom, quando a gente fala em conhecer, o que eu vejo muito lojista cometendo esse erro é o seguinte, a gente fala, tem que conhecer o processo. Aí a pessoa vai conhecer o processo do concorrente, né? Aí ela começa a ligar no banho tosa vizinho para saber, olha, quanto que você cobra e tal. E não é assim que você vai conhecer o serviço. Né? Não adianta você só querer se preocupar com o concorrente. Aí é aquele famoso como fazem, né? Como as pessoas fazem para eu fazer também. Você tem que se preocupar como as pessoas fazem? Tem, mas pegar isso de boas referências. Então não se preocupe em primeiro lugar com quanto cobram, mas como executam, o que oferecem, tá? Para você não se espelhar muitas vezes em pet shops que não são a mínima referência para você. O que querem? Né? Você como lojista, você como profissional, você como gestor do seu banho tosa, o que você quer? Qual é o seu propósito? Qual é o seu valor? Qual é o seu objetivo? Quando você entrou na profissão, você tem objetivos. Né? Então você às vezes se espelha lá no cara que montou um banho tosa e está cobrando R$15 dando banho com sabão de coco. Às vezes o objetivo dele é simplesmente ter dinheirinho no final do mês para pagar um aluguel, comprar 2 pãozinhos por semana na padaria e viver na miséria. Tipo, putz, eu quero isso para mim. Né? Para ele tá bom. Para você isso tá bom? É o estilo de vida que você quer levar? Então você tem que levar isso em consideração para você conhecer bem o serviço. E cuidado com que serviço você vai se espelhar, mais uma vez, tá? E o que você quer oferecer? Né? Quando a gente fala em serviço, você tem que definir muito bem se você quer oferecer para o seu cliente preço, é o melhor preço, se você quer oferecer solução, se você quer oferecer um desejo para ele, se você quer oferecer um sonho para ele. Eu tenho alunos que saem da minha escola e vão bater cabeça, porque começa a se espelhar só no concorrente, fica preocupado só com o concorrente, começa a brigar por preço. E aí começa a atrair cliente que só se preocupa com preço. E eu tenho alunos hoje que cobram 2 vezes mais caro uma tosa de um Spitz, que leva metade do tempo para fazer do que uma tosa bebê. Por quê? Porque ele agregou valor nisso. Né? Então tem clientes que visitam a loja dele e tiram foto no final com ele para postar na rede social e falar, olha que ostentação, olha que sonho, olha que desejo realizado, eu trouxe meu cachorro para tosar com fulano. Né? 2 grandes exemplos que eu tenho, Ícaro de Camburi e Gilvan Albuquerque. Foram meus alunos e levaram muita coisa à risca e conseguiram hoje alcançar esse sucesso de ser realmente aquele profissional ostentação onde eles estão para as pessoas irem atrás deles. E outra coisa importante de conhecer o processo, conhecer o animal, conhecer o cliente, eu ouvi uma frase há 2 semanas atrás que me chamou muito a atenção. Né? Muitas vezes tem gente que fala, eu trabalho com cachorro, eu trabalho com banho tosa, as pessoas não se importam com banho tosa, não se importa com cachorro. Quem é o cachorro para o seu cliente? O cachorro é a fonte de amor incondicional. Né? Então, olha onde a gente toca, olha o que o cliente confia na nossa mão.
a fonte de amor incondicional deles. Quem falou isso foi a Priscila de Sá, aliás, num congresso Mundo Grum, e me chamou muito a atenção. Eu nunca tinha parado para ver os cães dessa forma. A gente muitas vezes reclama do cliente, reclama do cachorro, e a gente para pensar que o cachorro é fonte de amor incondicional do cliente, e se realmente é a fonte de amor incondicional para ele, ele dá muito valor para o cachorro e ele quer oferecer o que há de melhor. Bom, agora a gente falou sobre conhecer, agora vamos falar sobre a importância de você padronizar e planejar o seu processo. Primeiro ponto, seja metódico e muito detalhista. Quando eu falo em ser metódico, é você se apegar a tudo, a cada detalhe. Qual é a primeira palavra que o seu tosador fala para o cliente? Qual é o primeiro processo que ele faz no animal? Daqui a pouquinho, no final da palestra, eu vou apresentar um passo a passo que eu desenvolvi ao longo desses anos. Além de eu ter desenvolvido esse passo a passo, eu botei em prática, vários alunos colocaram em prática e eles viram que funciona muito bem. Tá? Então, no final, eu vou te apresentar esse passo a passo. Então, seja bastante metódico, muito detalhista. Defina os primeiros passos. Se você não definir a primeira coisa que vai ser feita, não adianta você estar lá pensando no meio do processo. Tem gente que quer pensar, eu trabalho com qual shampoo, mas não padronizou nem o primeiro passo. Então, pensa primeiro no começo. Vai lá no comecinho, na raiz do seu serviço, onde ele realmente começa. Que com certeza não é no balcão de atendimento, do banho-tosa, não é na banheira. O serviço começa no atendimento ao cliente. Tá? Então, padronize muito bem esse atendimento. Quando você planeja, quando você padroniza, você minimiza riscos. Riscos de conflito de agenda, risco de comunicação com o cliente, de, por exemplo, falar uma tosa, entender que o cliente falou uma coisa e fez outra. Você minimiza risco de repente, um profissional usa X temperatura para o banho, outro usa Y. Aí aquele que usa a temperatura adequada não causa nenhum problema de pele no cachorro, mas aquele que usa água na temperatura errada causa problema de pele. Então, é muito complicado. A gente tem que minimizar o máximo possível e se apegar aos detalhes. Defina qual tipo de procedimento que é indispensável. Por exemplo, eu amo cortar unha de cachorro. O pessoal fala que eu sou retardado. Fala, meu, você é louco, tanta coisa para você gostar de fazer, você vem falar que ama cortar unha, você é doido? Eu amo cortar unha de cachorro. Por quê? Primeiro que eu gosto do resultado final, quando eu olho, eu vejo a unha curtinha, redondinha, bem polida. E segundo que eu sei do bem que faz para o animal ter a unha cortada. Então é um procedimento que eu amo. Só que hoje 99% dos banho-tosa, dos salões de estética canina, estética pet, eles não fazem procedimentos de corte de unha. O cachorro vai embora do banho-tosa, toma banho 4 vezes no mês, uma vez por semana, e o cachorro corta a unha uma vez a cada 3 meses quando o cliente implora. Eu tenho pessoas que eu tenho contato até hoje, que chegaram a ser meus clientes quando eu trabalhava em banho-tosa, e eles me falam isso, falam, poxa Renato, só você era o cara que cortava a unha, eu tenho que implorar para o tosador cortar a unha. Tá? Então, defina procedimento que não pode sair sem fazer. Corte de unha, limpeza de ouvido, é uma escovação, é retirada de nó, enfim. Defina aquilo que não pode sair sem fazer, tá? Porque vai ficar mais fácil de você padronizar. Quando você pensa em padronizar, pense em sempre criar padrão pensando no bem-estar do animal. Tá? Então, vamos dizer que assim, é um pilar, são 3 pilares. Então a gente tem o cliente, a gente tem o animal e a gente tem nós mesmos. Eu tenho que estar bem com o que eu estou fazendo, o meu cliente tem que estar bem com o serviço que ele está recebendo e o animal tem que estar bem. Não adianta eu estar satisfeito, o cliente está satisfeito e o cachorro sai do meu banho-tosa, parece que saiu de uma sessão de tortura. Então não adianta. Então, para você padronizar, pensa primeiro de tudo no bem-estar do cachorro. Tá? Não coloca o bem-estar por último, não vai pular etapa abrindo mão do bem-estar do cachorro, sempre bem-estar do animal. Tá? E estude, se aprofunde muito nesse assunto, que é coisa que até hoje eu estudo pra caramba e é um mar de conhecimento enorme. Foque em ter resultados incríveis, tá? Seja caprichoso. Gente, a gente não oferece hoje em dia mais, trabalhar com banho-tosa, eu acho cúmulo quando eu vejo profissionais, quando eu vejo lojistas postando às vezes em rede social a foto de um cachorro com uma tosa mal feita, sem um acabamento legal de franjinha, cortar cantinho de olho, um laço bem alinhado, uma tosa simétrica.
Eu olho aquilo e falo, meu Deus, o cara está postando uma coisa que está mais condenando ele do que divulgando o trabalho dele, né? Eu, como cliente, se eu olho uma tosa daquela, eu bato o olho e falo, cara, é ali que eu não tenho que levar, né? Então, tenha muito cuidado com isso. A gente tem que ser caprichoso e entregar resultado incrível. A forma de entregar resultado incrível não é só você fazer curso. Eu tenho profissionais que já fizeram vários cursos e o resultado que eles entregam é bem mediano, né? Aquele resultado medíocre que todo mundo entrega. Por quê? A pessoa não é caprichosa. Por mais que ela sabe fazer, na hora de realizar o serviço, ela não fica se apegando a detalhe para fazer um trabalho bem caprichoso. Tá? Tem até um amigo meu, Leonel Falcon, que ele dá bastante workshop falando como valorizar seu trabalho através da fotografia. É importante para mim, lojista, para eu, gestor de banho-tosa, para eu, tosador, para eu, banhista, como fotografar um cachorro para divulgar. Hoje a gente sabe, o poder do marketing digital é enorme. Então, tenho que ser caprichoso para preparar o cachorro para uma foto e para tirar fotos também. E padronize para causar uma experiência que encante o seu cliente. Tá? Se você não encantar o seu cliente, você está fadado ao fracasso, ou então você está fadado a hora que você aumentar R$2 o seu banho, R$5 o seu banho, você perder cliente. Por quê? O seu cliente não sai do seu banho-tosa encantado. Né? Ele olha o serviço e, putz, beleza, é só mais uma vez que eu levei meu cachorro tomar banho na vida. Não é diferente de nenhum lugar que eu levei para tomar banho. Então, foca em causar uma experiência que encante o seu cliente. Certo? Então a gente falou sobre conhecer, sobre padronizar e agora a gente vai falar sobre treinar. Não adianta eu conhecer, não adianta eu criar padrão, colocar no papel e eu não passar isso para minha equipe. Tá? Quando eu falo em treinar, eu falo também de acompanhar. Tá? Não adianta você só treinar, você tem que treinar e fazer parte. Até coloquei aqui, né? Faça parte do time. Entre algumas vezes no banho-tosa e põe a barriguinha na banheira lá para fazer um banho junto com o seu tosador. Né? Hoje eu tenho minha escola e várias vezes eu subo na sala de aula e começo a dar aula junto com o instrutor. Né? De surpresa, sem avisar nada. Às vezes nem tem necessidade. Tem 8 alunos em sala de aula para 3 instrutores. E subo eu lá para acompanhar, para começar a dar aula para quê? Para pegar coisa errada e para aperfeiçoar o processo. Né? Eu já treinei, só que agora eu tenho que acompanhar. E a melhor forma de acompanhar é fazendo parte. Não adianta você achar que só tem reunião no final do dia e ver, gente, e aí, tem alguma dúvida? Não adianta. Né? Você tem que fazer parte, tem que participar da coisa. E a chave, o primeiro passo é treinamento, treinamento, treinamento. Tá? Siga esses 3 passinhos que dá certo. Treine muito a sua equipe, invista muito em treinamento. Se você vê que é assim, poxa, eu não tenho um perfil legal para realizar treinamento, então contrate alguém que realize treinamento da sua equipe, mas não deixe a equipe sem treinar. Né? Equipe desatualizada, equipe desalinhada. Tem que realmente alinhar. E eu coloquei um ponto aqui também assim, conhecer e não fazer não adianta em nada. Por quê? Trabalhar com banho-tosa, a gente depende de uma mão de obra muito especializada, que é o banhista e o tosador. Se você não é banhista e tosador, tem o seu próprio negócio, você deve estar falando, cara, tosador é a pior raça que existe. Né? Você já deve ter pensado isso alguma vez na vida. Por quê? O pessoal é meio folgado, tem muita gente que não entende do processo e quer impor um monte de coisa. Então você conhecer e não botar a mão na massa, por que isso é ruim? Você não vai conseguir bater de frente com o seu tosador e falar, cara, dá para fazer. Não adianta você olhar no banho-tosa e falar assim, cara, o laço não tá legal, arruma aí. Ele vai olhar para sua cara e vai falar, mas é o que dava para fazer nesse cachorro. Então, se você não botar a mão na massa, você não vai saber chegar lá e falar assim, não, peraí, é o que dá para fazer? Então vem aqui, põe o cachorro na mesa, vamos lá, vamos colocar. Então, é aquele tapa com luva de pelica que você dá, que você mostra que você sabe, você entende do assunto, e se você consegue fazer, é possível a sua equipe fazer também. Tá? Aqui entra também aquela coisa, né? Gerencie, lidere pelo exemplo. Não adianta você estar lá como dona do banho-tosa, chega perto da gaiola, tem um cocô na gaiola, gente, pega aí. Abre lá e pega, cara, dá exemplo. Né? Então treine, participe, faça parte do dia a dia. Crie rotina. Horário da sua equipe entrar, horário de almoçar, horário de preparar produto. Tudo tem que ser muito bem desenhado. Né? Todo dia a gente tem que preparar nosso banho-tosa como se fosse receber um evento e pessoas muito especiais que na verdade são, né? Que é o seu cliente, são os cães que vêm no seu banho-tosa. Então se prepare muito bem para isso e crie rotina para que isso aconteça da melhor forma possível. Outro ponto, acompanhe do 0 ao 100.
Não adianta você entrar no banho tosa, ficar 5 minutos, ver lá a equipe fazendo um banho, aí olha e sai. Né? De vez em quando entre e acompanha o início de um banho até o final de um banho. Acompanha o começo de uma tosa e o final de uma tosa. Né? Mas do começo ao final, para você ver se não está acontecendo nada fora do que você padronizou ali no meio do caminho, tá? Faça checklist, também isso é bem importante, então quando você for lá treinar, acompanhar a sua equipe, você vai fazer um checklist. Ó, te treinei disso? Treinei. A hora que eu fui acompanhar você, fui supervisionar seu trabalho, eu vi que você não está fazendo isso. Né? Então você vai criando um checklist do que você treinou e do que você pegou de errado, se aquilo está sendo feito ou não. E alinhe e realinhe. Tá? Padronizou, viu que as coisas não estão andando do jeito certo. Vou usar um termo aqui que não é nada chulo, mas não fique broxado com o seu negócio, né? Tem gente que eu vejo que assim, ela broxa com a equipe, ela desanima, que se dane, cara, meu tosador tá fazendo besteira, deixa eu fazer, já cansei, já não tenho mais paciência, tá ruim, mas tá bom, né? Tem tosador pior, para, né? Chama para conversar, alinha muito bem a informação e realinha, conversa bastante, não entra nessa vibe de tô de saco cheio do tosador, porque ele também às vezes está de saco cheio de alguma coisa. A melhor coisa é vocês botarem na mesa, discutirem bastante e ver por que ele não está fazendo a coisa da forma que você orientou, que você impôs, tá? Aí, penúltimo ponto, revisar. Não adianta você conhecer, não adianta você padronizar, você treinar e você não revisar, né? Tem que revisar sempre. Tem uma frase que eu vi aquele fundador lá da Chili Beans falando, esqueci, Kaito Maia. Ele fala, time que tá ganhando se mexe sim, brother. O pessoal fala, time que tá ganhando não se mexe. Tem que mexer no time. Né? Tá dando certo, meu cliente tá pagando caro já, tal, mas vê o que pode ser melhorado, tá? Não acredite nisso, que meu time tá ganhando, vou parar. Né? Lembra que há algumas décadas atrás a Kodak estava ganhando, não se mexeu, não se atualizou, foi para onde está hoje, né? Mesma coisa Blockbuster, enfim. Então a gente tem que estar muito antenado para melhorar sempre, muito antenado nas novidades para poder sempre aperfeiçoar o nosso serviço e sempre revisar. Quando eu falo em revisar, eu estou pedindo para você ser crítico, né? Você tem que olhar o seu processo não com aquele olhar de pai, né? Tipo, olha que legal, abri meu banho tosa 10 anos atrás, era um lixo, era uma bosta, a gente estava banho com sabão de coco, agora pelo menos a gente está usando um shampoo no cachorro, olha que bacana. Olha com olhar crítico, né? Encontre coisas para você criticar, para você colocar no papel e falar, cara, tem que melhorar isso, tá? Seja crítico. E além de ser crítico, aceite, e não somente aceite, mas peça crítica da sua equipe, peça crítica para o seu cliente. E quando eu falo peça crítica, é realmente sobre você também como gestor, sobre você como patrão, você como empreendedor, você como quem gerencia o processo. Porque às vezes assim, critica alguma coisa aí do banho tosa. Aí a pessoa fala, olha, eu acho que o problema está sendo você, às vezes está tomando essa postura, aí já vai na defensiva. Então aceita a crítica, seja crítico, isso faz muito bem. Tá? Independente até assim, a gente que está como gestor, você tem que às vezes conseguir ouvir uma crítica destrutiva, engolir aquilo meio seco e bola para frente, não leva para o pessoal e segue o jogo. E o que está bom pode ficar melhor, tá? Então quando a gente fala em revisar, isso é bem importante. Por mais que está bom, pense que pode melhorar. E último ponto, garantia de qualidade. Quando você tem um serviço muito bem padronizado, você consegue ter uma garantia de que aquilo vai ser feito daquela forma e uma garantia de qualidade. Então, quanto mais padronizado for o serviço, mais fácil de garantir a qualidade. Se você não padroniza, você não consegue ter essa garantia, porque amanhã ou depois eu contrato um novo banhista, o cara não tem treinamento, não conhece meu padrão, ele começa a fazer o jeito dele, já era, acabou, já perdi todo o mecanismo do meu sistema do banho tosa. Ter padrão uniformiza resultado. Isso aqui é um ponto que eu sempre falo, que assim, você empreendedor, agora empresário, eu vejo que tem muito empreendedor nessa área que abre lá o banho tosa e ele tem medo do tosador ter contato com o cliente. E assim, eu acho que você tem que ter esse medo quando você não se garante, quando você não tem certeza que o serviço é bom porque o seu pet shop é bom, porque o padrão que você desenhou é bom. Então, se você tem esse medo de que se meu tosador tiver contato com o cliente, eu vou perder cliente, é porque o processo não está bem desenhado.
né? Então, se você padroniza, independente se o João, se a Maria, se o Pedro dá banho, o resultado é o mesmo, tá? Então, você tem que uniformizar resultado. Não pode acontecer de tosador A entregar uma tosa nível 10 e o tosador B entregar uma tosa nível 5. Né? Então, ou esse cara não vai ser tosador, ou então ele tem que se especializar e aprender. Então, invista na equipe quando precisar melhorar. Tá? Se você tem um tosador que está aqui, outro que está aqui, faz todo mundo subir e chegar no degrau do cara. Precisa. Tá? E a melhor forma é investindo. E não tenha medo de, mas se eu investir vai me custar caro se o cara for embora. Não tem nada que custa mais caro do que um profissional incompetente fazendo besteira no seu negócio. Tá? Então, se você investiu e não deu certo, beleza, amanhã o cara saiu, pelo menos eu tentei investir, mudei a vida dele, ele também foi vantajoso enquanto estava aqui, boa. Você pode fazer contrato para, num ato de demissão, estornar aquele valor do investimento que você fez, se ele sair num prazo menor do que estabelecido, enfim. Tem várias formas de você treinar e ter uma garantia que esse investimento vai ter retorno. Garantir qualidade gera melhor sintonia entre a equipe. Né? Então, quando eu quero que todo mundo ofereça aquele resultado X, eu vou fazer que todo mundo trabalhe em sintonia para alcançar aquele resultado. Não vai ser aquela coisa de ficar competindo para um querer entregar melhor do que o outro. Não, eu preciso que todo mundo entregue esse nível de resultado. Não é admissível um entregar esse nível, outro entregar esse nível. Tem que todo mundo estar padronizado. E passa mais credibilidade para o cliente. Né? Então, olha que legal, você tem lá um tosador que entrou de férias e o cliente sabe que se ele trouxer o cachorro para ser tosado nas férias daquele tosador, o outro tosador vai saber fazer uma tosa tão bem feita quanto. Né? Então, esse cliente ele é fidelizado à sua loja, ele é fidelizado ao seu business, ele não é fidelizado ao tosador, ao banhista, ele é fiel a você. Tá? Então, tem essa garantia de qualidade. Então, olha que bacana, a gente falou a importância de conhecer, de padronizar, de acompanhar, de revisar e tudo isso para chegar onde? Na garantia de qualidade. Né? Quando a gente padroniza, a gente consegue fazer isso. Né? A gente vê muito falar, né, em garantia em produto, é muito comum. Você vai comprar uma geladeira, tem garantia. Você vai comprar não sei o que, tem garantia. E quem fala nisso na hora do serviço? Né? Então, se você começar a oferecer isso para o seu cliente, que ali ele tem garantia de sair satisfeito, o serviço vai sair bacana, você já está alguns passos à frente da sua concorrência. Agora eu vou te falar um passo a passo que eu criei, que eu desenvolvi, que isso deu certo para mim, deu certo para vários alunos, para vários empresários que abriram o próprio negócio. Primeiro passo é preparar produto e separar material. Tá? Sempre que eu começo o meu dia, eu já tenho que estar com material separado, produto preparado. Principalmente se for produto que precisa ser diluído. Não dá para eu ficar diluindo a cada cachorro. Agora, em atendimento, primeiro ponto, socialização. Eu vejo um monte de gente indo lá pegar cachorro, assusta o cachorro, assusta o cliente, aquele tosador meio porra louca, tá? Ele chega lá, enfia o cachorro embaixo do braço, banha, sai andando, chega quase gritando para o cliente. Isso assusta. Né? Então, mostre sensibilidade, mostre que você quer socializar o animal do cliente, você quer ganhar a confiança do cachorro. É normal, logo que você chega, o cachorro não te conhece, ele assusta. Não vai chegar logo puxando pela guia, né? Agacha, vê com o cliente se pode dar um petisco. Essa socialização é bem importante, que o cliente já vê que você entende da espécie que ele tem, né? Você entende de cachorro, você não vai chegar lá tomando o cachorro da mão dele. Então, fez a socialização, que é a primeira parte quando a gente pensa no atendimento. Segunda parte é fazer checklist. No checklist, a gente vai conseguir avaliar 2 pontos muito importantes. A saúde desse cachorro, uma avaliação básica, tá? Não é uma consulta, até porque o tosador, o banhista, a recepcionista não é veterinária. A gente vai avaliar se o estado de saúde desse cachorro está ok para entrar no banho tosa, né? Se não tem parasita, se esse cachorro não tem nenhum tipo de dor, se não está com o olho irritado, enfim, dá uma analisada geral. E a estética para eu poder oferecer algum tipo de serviço para esse cliente. Tá? E o checklist ele é bem completo. No meu site renatoleva.com.br/ebook você baixa um modelo de checklist gratuito. Lá tem também um guia de banho, para dar banho em diferentes tipos de pelagens. Então é um e-book bem completo, você pode baixar lá também, é um presente para você que está assistindo a minha aula aqui na PetCom. Pré-banho, então a gente fez checklist, entrou com esse cachorro no banho tosa, a primeira coisa é fazer pré-banho. Fazer escovação, fazer corte de unha e limpeza de ouvido. Tá? Tudo isso tem que ser antes do banho, porque depois, só fazer depois do banho,
Por exemplo, um corte de unha depois do banho. Sangrou, vai sujar pelo. Né? Limpar o vidro depois do banho. Vai melecar todo o pelo do cachorro. Então tem que ser antes. O banho também tem que ser bem padronizado, né? Tanto em relação à temperatura que você vai usar, a forma que vai fazer, aonde molha o cachorro primeiro, onde enxágua primeiro, enfim. Tem que estar tudo muito bem desenhado, mas não vou entrar tanto nesse pormenor, vou mais padronizar de uma maneira mais genérica, mais ampla. Então, banho envolve shampoo 1, shampoo 2 e condicionador, tá? Todos os cães têm que sair com esse banho. Shampoo para lavagem, shampoo neutro e condicionador. Independente do pelo, independente do que for. Secagem. Começa com a toalha para economizar energia elétrica, depois soprador para tirar excesso de água e depois separado o secador, tá? Não use os dois materiais juntos, que vai causar um desconforto no animal por conta do calor do secador e vai aumentar muito o seu consumo de energia elétrica sem necessidade. Então, primeiro o soprador, depois o secador. Acessórios, quando a gente fala acessório, pode ser laço, pode ser gravata, pode ser bandana, pode ser brilhinho, aquilo que agrade o seu cliente, né? Sempre deixe o seu cliente escolher, que isso também é um diferencial. Perfume, sempre a escolha do cliente, né? Então não cometa o erro de assim, vou padronizar o perfume que eu gosto. Eu gosto de perfume doce, aqui só vai usar perfume doce. Não, tem cliente que quer cítrico, tem cliente que quer amadeirado, enfim. Então é a gosto do cliente. Realizar o check-out, que é nada mais do que você fazer uma avaliação final do animal, você pegar esse cachorro, passar pente, ver se está com o focinho limpinho, se está com pata limpinha, fazer uma avaliação final. Tá? Isso pode ser você, pode ser alguém que você delegar para fazer, mas é importante fazer uma revisão sempre, antes de entregar para o cliente, para ver se está tudo ok. E último ponto, a apresentação. Não adianta você fazer todo o processo lindo e na hora de você apresentar, você simplesmente põe o cachorro no chão e vai embora no colo do cliente. Né? Você tem que ser exibido, você tem que pegar o cachorro no colo assim, olha cliente, o laço que eu coloquei, olha a tosa diferente que eu fiz, olha a patinha ficou redondinha, olha que legal, você pediu higiênica, olha como estava aqui na foto, olha como está agora. Você tem que se exibir pra caramba, né? A gente trabalha com estética. Que nem cabeleireiro, fez lá o corte de cabelo, o cara fica com o espelhinho atrás de você mostrando, e ele fala o que ele fez e tal. Isso chama bastante atenção do cliente, né? Os clientes hoje estão meio carentes dessa atenção, desse mimo. Tá bom? Então era isso que eu tinha para passar para você. Espero que essa aula tenha sido muito produtiva e que você comece a colocar em prática tudo isso que eu te passei. Te peço que, conforme você for colocando em prática, tire foto, pode me mandar vídeo no Instagram, no Facebook, posta lá no story do Instagram, me marca. Faço maior questão de te acompanhar e ver o que você conseguir colocar em prática com essa aula. Tá bom? Te desejo muito sucesso e até mais. Tem muito mais aula para você assistir ainda. Até mais. Sucesso!